Olá, meus amigos, estamos chegando nesta tarde de quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026, para falar do Santos Futebol Clube, que daqui a pouquinho, às 19 horas, vai enfrentar pelo Campeonato Brasileiro o Vasco da Gama na Vila Belmiro. Retrospecto do Santos do último jogo não é muito bom, não. Uma derrota de goleada para o Vasco por 6-0. Vamos falar tudo isso a partir de agora para você. Vamos trazer também a lista de relacionados para o jogo que acabamos de receber aqui. Quem ficou fora, quem está voltando, se o elenco está completo, se não está completo, tudo isso e muito mais. E também iremos falar da situação de Juan Pablo Vojvoda, que pode estar se despedindo do Santos hoje, né? Dependendo do que acontecer, os argumentos da sua permanência e também os argumentos da sua saída. Se ele tem respaldo do elenco, vamos falar de números superiores, dos antecedentes, vamos falar tudo isso e muito mais, tá? E principalmente a fragilidade defensiva. Então, desde já, se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho. Eu sou João Lima, você está no Camarote Santista TV. Essa é a nossa caneca do Camarote Santista TV. Se você quiser, você pode estar entrando em contato através do link aqui do nosso WhatsApp e garantir a sua, porque você faz parte da família do Camarote Santista TV, tá bom? Então, chega de churumelas e vamos começar então falando sobre o Vojvoda. O técnico Juan Pablo Vojvoda vive uma semana mais decisiva no comando do Santos Futebol Clube, tá certo? Hoje, às 19 horas, vai enfrentar o Vasco e será uma partida de checkmate para ele. Sem vencer na Série A em 2026, Vojvoda tenta estancar a crescente desconfiança após a eliminação precoce do Campeonato Paulista no último domingo, lá em Novo Horizonte. O Peixe foi derrotado por 2-1 pelo Grêmio Novo Horizontino e caiu nas quartas de finais do estadual, né? Resultado que deixou Neymar muito puto, muito chateado e toda a comissão técnica, que não esperava que o Santos fosse ser eliminado depois do jogo, né? De 6-0 contra o Velo. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. O Velo não era padrão para tirar, né? Não era exemplo para o Santos tirar disso. O Santos não ganhou de ninguém da Série A esse ano. O Santos fez um campeonato horroroso, né? Se livrou do rebaixamento na Bacia das Almas no ano passado, tá certo? Então, a pressão em cima do Vojvoda é muito grande. Há uma ala significativa da diretoria que defende a continuidade do treinador. O cenário, porém, é dividido nos bastidores, tá? Quais são os argumentos aí a favor da permanência, da continuidade, né, do treinador? O Santos vive uma instabilidade extrema fora, né, do campo, né? E na temporada passada, com 5 treinadores diferentes, 2 deles interinos, tá? A chegada de Vojvoda trouxe sequência em um momento crítico, permitindo ao clube reagir na reta final do Brasileirão e evitando o rebaixamento. A manutenção do trabalho é vista como fundamental para dar estabilidade ao elenco, especialmente a Neymar, recuperado fisicamente e com perspectiva de maior protagonismo nesta temporada. A diretoria entende que a continuidade pode ser o caminho para consolidar uma identidade de jogo e retomar o equilíbrio, tá? Os números superiores aos dos antecedentes, né? No caso, em 30 partidas no comando, Vojvoda soma 43,3% de aproveitamento, índice ligeiramente superior ao de Pedro Caixinha, que teve 43,1% em 17 jogos, e de Kleber Xavier, que teve 42,2% em 15 partidas. Embora os números não empolguem, o argumento interno é que a troca constante de comando não trouxe resultados mais expressivos anteriormente, tá? Além disso, o Juan Pablo Vojvoda tem o respaldo do elenco. Nos bastidores, o treinador mantém apoio considerável do grupo. Jogadores avaliam positivamente a metodologia do treino e enxergam a evolução desde a chegada do argentino em agosto do ano passado. Sob sua liderança, o Santos suportou
pressão na luta contra o rebaixamento em 2025, garantiu a permanência na elite e ainda conquistou vaga para a Sul-Americana. O planejamento de 2026 inclui reforços de peso, como Gabriel Barbosa e Rony, que até agora não apresentaram nada, tá certo? Não apresentaram nada, tá? O que elevou, né, a expectativa por desempenho imediato. Agora, os pontos que pesam contra o Vojvoda. O Vojvoda perdeu a unanimidade entre os torcedores, tá? Principalmente pela insistência em atletas que acumulam críticas. Casos como de Lautaro Dias, Zé Ivaldo, geraram aí bastantes desgastes aos torcedores. Tá? No caso aí do Defensor, por exemplo, cometeu 3 pênaltis na temporada antes de perder espaço entre os titulares, alimentando, tá, a insatisfação nas arquibancadas. Tá? Outra fragilidade defensiva é o setor que não passa segurança para os torcedores. O Santos tem a segunda pior defesa do Brasileirão, com 7 gols sofridos em 3 jogos. 7 gols sofridos em 3 jogos. Considerando também o estadual, são 16 gols em 12 partidas, média superior a 1 por jogo. A vulnerabilidade expõe a equipe em momentos decisivos e mina a confiança coletiva. Tá? Então o Santos caiu aí de rendimento em 2026, o retrospecto geral é levemente superior aos antecedentes, no caso, pouca coisa, tá? O desempenho específico em 2026 preocupa muito. O treinador soma apenas 36% de aproveitamento nesta temporada. Em 12 partidas foram 3 vitórias contra o Novo Horizontino, na estreia do Paulista, Noroeste e Velo Clube. Adversários que não figuram entre as principais forças do calendário. Tá? Então o confronto contra o Vasco ganha aí divisores de águas. Um resultado negativo pode intensificar a pressão externa e fortalecer o grupo interno, que defende mudança imediata. Por outro lado, uma vitória convincente, pode aliviar o ambiente e dar sobrevida ao projeto. Tá? No Santos, o debate já está posto. Apostar na continuidade ou iniciar mais um ciclo em meio à turbulência. A resposta pode começar a ser desenhada a partir de hoje. Então, falamos aí do Vojvoda, está super pressionado. Falamos da fragilidade da defesa com o Zé Ivaldo, né? Uma equipe totalmente no setor defensivo. O Zé Ivaldo aí deixou a desejar, né? Já não temos zagueiro, mandamos o Alex Duarte embora. O Zé Ivaldo não vem jogando. É um jogador que não passa mais confiança para a torcida. Falamos a insistência contestada aí, né, dos torcedores. Falamos que os jogadores estão dando respaldo aí ao técnico. Números de antecedentes aí. 43,3% de aproveitamento do Vojvoda contra 43,1% do Caixinha e 42,2% do Kleber. Trabalho de 36% de aproveitamento aí. Então, hoje será a grande oportunidade do Vojvoda jogando na Vila Belmiro, sabendo que agora é tudo ou nada, porque senão não vai dar mais pro Vojvoda continuar. A pressão está muito grande em cima dele e eu acredito que se perder hoje ou se empatar, o Vojvoda cai. Porque as pressões já começaram. Torcedores manifestando com faixa, com protesto, com reconstrução, time andando nessa pindaíba aí. Eu acho que não vai durar muito tempo não. Tá certo? Bom, falando nisso, agora eu quero ir para os meus apoiadores aqui do Camarote Santista TV e eu já volto para te falar a relação de jogadores que foram relacionados para esse jogo aí, tá? Não sai daí que eu já volto. Chegou a hora de falar do Restaurante Marreiro, um verdadeiro patrimônio gastronômico de Santos. Há mais de 100 anos de tradição, o Marreiro preserva a essência da culinária caseira que atravessa gerações. Restaurante Marreiro funciona no sistema de buffet por quilo,
com uma grande variedade de saladas, massas, pratos quentes e carnes grelhadas na hora. Entre os destaques do cardápio estão a feijoada, servida às quartas e sábados, e o delicioso churrasco na brasa às sextas, sábados e domingo. Restaurante Marreiro, aberto das 11 às 15, de terça a domingo. O Marreiro é conhecido também pela sua deliciosa caldeirada. Então não perca tempo, Avenida Bernardino de Campos 338. Vem pro Marreiro! Procurando diversão de verdade para toda a família? Então você precisa conhecer o Rei do Strike e o Play Jump. Aqui, o lugar é perfeito para curtir momentos inesquecíveis com quem você ama. Tem boliche para todas as idades, jogos eletrônicos, telões para acompanhar seus esportes favoritos e porções deliciosas para completar a experiência. E não para por aí, a criançada se diverte de montão com nossos brinquedos e o incrível parque de trampolim Play Jump com diversos obstáculos, garantindo energia, risadas e muita aventura. Enquanto isso, os adultos relaxam, se divertem e aproveitam um ambiente seguro, moderno e cheio de entretenimento. Então já sabe, Rei Strike e Play Jump, diversão, sabor e emoção em um só lugar. Chame a família, reúna os amigos e vem viver essa experiência conosco. Estamos te esperando! Quer trocar de carro? Então venha para o One Motors. Aqui você encontra veículos revisados, com procedência, garantia e condições que cabem no seu bolso. Financiamento facilitado, entrada parcelada e a melhor avaliação no seu usado. Atendimento rápido, transparente e sem enrolação. Na One Motors você escolhe, negocia e sai de carro novo. Qualidade, confiança e o melhor negócio é aqui, na One Motors. Estamos te esperando! Hoje eu quero falar do Barrigas Motos, uma loja com mais de 30 anos de tradição no mercado. Isso não é por acaso, é confiança construída com trabalho, credibilidade e cliente satisfeito. Motos 0 km das principais marcas, seminovas, revisadas, periciadas e prontas para rodar. Procedência garantida, atendimento transparente e direto. Além de tudo, condições facilitadas de pagamento. Então, não perde tempo, passa aqui no Barrigas Motos, diga que viu no Camarote Santista e faça bons negócios. Mais de 3 décadas acelerando junto com os clientes. Barrigas Motos, o lugar certo para você comprar a sua moto. Clique no link abaixo da descrição e vá direto para o nosso site. Aqui, confiança, tradição e garantia. Barrigas Motos. Estamos de volta e vamos para as informações. O Santos Futebol Clube divulgou acabou de divulgar agora, os relacionados para o confronto de daqui a pouquinho contra o Vasco, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo são 23 jogadores que foram convocados pela comissão técnica, tá certo? E quem ficou fora desta vez foi o Robinho Júnior. Robinho Júnior ficou fora. A principal ausência é o Robinho Júnior, que já havia sido cortado no banco na derrota para o Novo Horizontino no último final de semana. O jogador novamente não aparece entre os relacionados e segue fora dos planos imediatos para a partida. Em contrapartida, o argentino Lautaro Dias retorna, no caso, a lista e amplia opções ofensivas para o confronto. A expectativa é que o setor de ataque tenha papel decisivo, especialmente diante da necessidade urgente de uma vitória. Tá? O momento é delicado aí na tabela e o Santos apenas com 1 ponto conquistado em 3 rodadas. O Santos ocupa a lanterna, hoje a lanterna do Campeonato Brasileiro. Está lá em último segurando a lanterninha, tá? O adversário também chega pressionado, mas o Vasco também tem problemas. O Vasco demitiu o seu técnico Fernando Diniz e a equipe será comandada de forma interina por Bruno Lazzaroni. O momento de instabilidade do rival é visto como oportunidade para que o Santos possa ter uma reação e virar de vez essa chave, tá? Então, a lista dos relacionados são goleiros de hoje, hein?
é o Diógenes e Brazão, tá? Os zagueiros, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Adonis Frias. Os laterais, Vinícius Lira, Mike, Igor Vinícius e Escobar. Os meio-campistas, João Schmidt, Zé Rafael está de volta, está ao banco do Santos, Neymar, Arão, Miguelito, Gabriel Menino, Bom Tempo e Rolência. E os atacantes são Gabriel Barbosa, Rony, Tassiano, Moisés, Lautaro Dias e Barreal. Então o Santos vai com força total e pressionado para conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Peixe entra em campo na Vila Belmiro com a obrigação de transformar apoio em resultado e iniciar uma reação agora no campeonato e mostrar, né, realmente pro Juan Pablo Vojvoda se o grupo está com ele ou não. Porque sabem que se perderem ou empatarem ou se o futebol não convencer, o Vojvoda cai hoje, tá? Eu sou João Lima, você está no Camarote Santista TV, um canal feito para você. Deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho e vem comigo. Bom jogo para todos e vamos lá, Peixão. Grande abraço.